Olá! Hoje vamos começar mais um programa Enfermagem e Cuidados. E para isso, nós convidamos a professora Josiane, que vai abordar o tema Cuidados Paliativos. Professora Josi, eu gostaria que você fizesse uma apresentação, do seu histórico, da sua trajetória, para as pessoas entenderem por que, tanta experiência nessa área de cuidados paliativos. Olá! Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do convite. É sempre uma honra poder participar e acrescentar conhecimentos a toda a comunidade. Eu sou enfermeira de formação, já há 30 anos, sou doutoranda pela Faculdade de Medicina de Botucatu, já sou docente da FIB há 10 anos, inclusive ministro uma das disciplinas que são diferenciadas da faculdade, que é assistência em oncologia. Então, você poderia explicar um pouco para a gente o que é cuidados paliativos, Porque quem não é muito específico da área, às vezes não entende bem esse termo. Sim. Então, você podia explicar para a gente. Falar de cuidados paliativos sempre traz uma sensação, assim, de dúvida, de peso, uma insegurança muito grande. Mas eu vou falar um pouco da história para a gente poder contextualizar. Os primeiros indícios históricos surgiram da palavra pallium, que tem origem em latim. Ela significa cobrir, porque os soldados, os cavaleiros da época das cruzadas usavam um manto para se proteger. Desde aquela época, já se encontrava também, próximo da Idade Média, os hóspices, que no português são considerados como hospedarias. O que eles abrigavam? Eles abrigavam pessoas doentes, pessoas em situação de risco ou próximos da morte. Mas foi em meados de 1970 que o cuidado paliativo foi oficializado mundialmente, com a enfermeira, que depois se tornou assistente social, e por último, ela fez medicina, que foi a pioneira, e o marco do cuidado paliativo foi originado por ela, que é a Cicely Saunders. Ela abriu o primeiro hospice e dedicou a vida toda dela no cuidado ao paciente terminal, em fim de vida. E a gente tem, assim, algum órgão no Brasil ou órgãos mundiais que representem isso? Temos sim. A OMS reconhece a Associação Internacional de Hospedarias e Cuidados Paliativos, que tem sede nos Estados Unidos, e no Brasil, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E assim, os princípios dos cuidados paliativos, o que você pode nos explicar um pouco? Os princípios fornecer um alívio para a dor e outros sintomas que causem estresse no paciente, reafirmar a vida e a morte como processo natural e também integrar todos os aspectos, sejam eles físicos, psicológicos, espirituais e sociais. E a composição da equipe para toda essa dinâmica? A equipe tem que ser multiprofissional. Então, ela pode ser composta por médicos, por enfermeiros, por psicólogos, por fisioterapeutas, por assistentes sociais, por nutricionistas. E técnicos de enfermagem também compõem e agregam. Todos eles com curso preparatório de cuidados paliativos e vasta experiência nessa área. Então, assim, os locais, os hospitais têm uma equipe formada para esse atendimento, é isso? Sim, os hospitais devem ter uma equipe preparada para essas situações. E você já participou
Você já foi membro dessa equipe? Quando eu trabalhei no serviço de oncologia, eu participava parcialmente em algumas situações. Só assim para curiosidade nossa, né? Como que funciona? Quem aborda a família em primeiro momento? Desses membros da equipe que você citou. Tudo começa da seguinte maneira. Os cuidados paliativos são cuidados gerais, né? Ele visa o paciente como um todo, não só o paciente. Se a gente for procurar na literatura, nós vamos encontrar diversas definições. Só que a Associação Internacional, em algumas reuniões, eles chegaram num consenso para uma definição única de cuidados paliativos. Ou seja, esse cuidado, ele tem que ser generalizado. O olhar não é só para o paciente que está em fim de vida, sob uma doença crônica terminal. Esse cuidado também tem que ser oferecido aos familiares e às cuidadoras ou os acompanhantes que vivenciam esse momento do paciente. Então, o cuidado paliativo, ele vai entrar na vida do paciente ou dessa família da seguinte maneira. Aos pacientes com doenças portadores de doenças terminais, como um câncer, uma doença neurológica, uma diabetes com complicações graves ou uma cardiopatia grave. Então, existe um rótulo sobre os cuidados paliativos que diretamente ligam ao paciente oncológico. Só que a realidade não é essa. Nós temos diversas doenças onde o tratamento convencional finda e aí sim o cuidado paliativo entra em atividade. Quando o médico assistente percebe e descarta todas as estratégias, todas as terapias de tratamento convencional, ele aciona a equipe de cuidado paliativo e qualquer um dos membros treinados vai abordar essa família. Normalmente é o médico acompanhado do enfermeiro, mas pode ser o médico junto com o serviço social, né? Vai variar de acordo com o protocolo da instituição. E aí, esse profissional aborda essa família e explica para a família que o cuidado paliativo, diferente do que a gente ouve naquela frase, olha, nós já fizemos tudo o que podia, não há mais nada o que se fazer. Isso é errôneo. O cuidado paliativo, a partir do momento que o paciente passa a ser assistido por essa equipe sob cuidados paliativos, há muito o que se fazer. Há muita qualidade para se oferecer nesse fim de vida, né, nessa morte. E um dos objetivos principais é trazer uma morte tranquila, com qualidade, sem sofrimento. E você falou que é para atender o paciente e a família em modo geral, né? Sim. Esses membros atendem a família também? É um suporte psicológico, alguma coisa dessa parte que vocês referem? Atende, treina, explica, esclarece todas as dúvidas da família, de todos os familiares, de todos os cuidadores, para que não exista nenhuma dúvida no atendimento. E você me falou que, então, os cuidados paliativos não são só para pacientes oncológicos. Sim. São para outras doenças. Fora diabetes, que você citou, o que mais que seria, então? No que eu posso usar o paliativo? O paliativo pode ser utilizado em toda doença onde o tratamento convencional não tem mais função. Qualquer uma, então? Qualquer doença.
doença neurológica, uma esclerose, um paciente, por exemplo, ele fez uma fratura no pescoço, ele está tetraplégico. Mas assim, porque ele ficou tetraplégico, ele já vai para o cuidado paliativo? Não, vai existir um longo tempo onde as medicações, a qualidade de vida dele e as complicações que vão acontecendo, porque alguns sintomas são aplicados. Existe um critério para avaliação, para o paciente ser encaminhado para o cuidado paliativo. Os profissionais aplicam escalas de avaliação para definir se esse paciente se encaixa ou não nesse perfil. Então, não é só porque ele tem uma doença crônica que ele vai ser encaminhado para o paliativo. E quais seriam esses sinais e sintomas, então? O paciente tem uma dor, né? A gente sabe que a dor é considerado uma experiência sensorial desagradável. E a medicina tradicional, os tratamentos convencionais utilizam umas medicações e chega em determinada fase da doença que aquele tratamento já não funciona mais. Então, entra o cuidado paliativo para dar esse conforto, para trazer esse suporte, para trazer essa tranquilidade para o paciente. Josi, e existe alguma particularidade nessas condutas do paliativo que você possa nos falar? Sim. Por exemplo, nós temos a sedação paliativa no cuidado paliativo. E a sedação paliativa, ao mesmo tempo que ela é um alívio para o paciente, talvez ela possa trazer uma angústia para a família. Porém, quando ela é realmente orientada e explicada pela equipe, tudo flui adequadamente. Ou seja, a sedação paliativa é a aplicação de medicamentos específicos para o paciente que está naquela fase, naquele quadro de angústia. Aí tem muita gente que pergunta, nossa, mas se for colocar essa sedação, meu ente querido vai morrer? Meu ente querido vai demorar quanto tempo para morrer? A sedação paliativa não pode ser ligada diretamente à morte. A sedação paliativa é uma terapia de conforto para esse paciente. Então, ele vai deixar de sentir dor, ele vai deixar de ter angústia, ele vai descansar, ele vai dormir, ele vai respirar melhor. E não significa que porque vai instalar a sedação, você vai apressar a morte. Certo. E assim, uma curiosidade, né? Os pacientes em cuidados paliativos, eles ficam todos no hospital, internado, ou eles podem fazer o paliativo em casa, com os familiares? Eles podem fazer o cuidado paliativo tanto a domicílio, quanto nos hóspices. É que no Brasil não é muito comum essas hospedarias para fim de vida, né? Essas instituições. E também podem estar em hospitais. Inclusive, um fato muito importante que precisa ser registrado, o paciente paliativo, ele tem o PAC e a DAV. O que são essas duas siglas? O PAC é um plano de assistência e cuidados ao paciente. Nesse plano de assistência e cuidados, o paciente tem que estar nas suas faculdades mentais e ele pode definir com a equipe de cuidados paliativos e com a família como ele quer que seja o fim da vida dele. Então, ele pode deixar registrado, documentado no prontuário todos os cuidados que ele quer que sejam aplicados a ele. Por exemplo,
Se ele tiver muita falta de ar, ele pode optar por não ser entubado, que é aquela respiração artificial. Então, ele registrando e deixando claro todos os desejos, isso o Conselho Federal de Medicina, existe resolução e é documentado esse tipo de procedimento. E as diretivas antecipadas de vontade, ele também é um documento que registra todos os últimos desejos do paciente. Precisa ser oficializado no cartório e registrado? Não há necessidade. Tem que ser apenas registrado no prontuário, sob a supervisão e testemunha e um comum acordo do médico ou de qualquer membro da equipe de cuidados paliativos. Então, nós temos o PAC e a outra sigla é? DAV. D-A-V. E o que é? Diretivas Diretivas antecipadas de vontade. Tá. Muito bem. E aí, pensando em tudo nisso, né, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, né, a definição de eutanásia, ortotanásia e a distanásia. A eutanásia, ela é apressar a morte, né? É antecipar a morte. Um paciente está em fase terminal e ele tem desejo de não mais viver daquela maneira. No Brasil não pode. No Brasil é proibido essa prática. Mas nós temos também a ortotanásia. A ortotanásia é a morte na hora devida. Então, a equipe não aplica as medidas invasivas que venham a trazer um sofrimento para o paciente. Então, o paciente morre quando ele deve morrer, naturalmente. E a distanásia? E a distanásia é o prolongamento da vida de uma maneira forçada. Existem algumas práticas para manter apenas o corpo vivo, porém, aumentando o sofrimento desse paciente e não trazendo qualidade na morte. Certo. E os cuidados de fim de vida? Quando o paciente entra nos últimos cuidados, que podem ser dias e as últimas horas de vida dele, ele tem direito de ter toda a família ou aquela pessoa, aquele ente querido ao lado dele. Ele vai ter toda a assistência da equipe de saúde. Todos os desejos que ele já antecipou serão cumpridos da melhor maneira possível, naturalmente. Bom, então eu queria saber, né, para os cuidados paliativos, se tem algum símbolo que represente. Tem. A Fundação do Câncer divulgou a borboleta como símbolo do cuidado paliativo. Qualquer borboleta? Tem uma borboleta específica? A principal característica é a borboleta azul. E por que borboleta? Porque a borboleta, ela tem uma vida breve, mas durante esse período que ela vive, ela poliniza as flores, ela alegra as pessoas, ela vive livre. E por esse motivo, essa intensidade da vida da borboleta é a representação do cuidado paliativo para o paciente. Nossa, que interessante, porque é uma coisa assim tão diferente, né? Ela é frágil, mas ela é intensa. E livre, né? E livre. E livre, né? Eu queria agradecer, então, Josi, por essa participação, né? Trouxe tanta informação aqui pra gente, né? Tem muita gente que é curioso nessa área, que tem parente nessa área e fica angustiado porque não entende direito do assunto, né? E eu falo que o paliativo mudou muito. O jeito de pensar, definição, o jeito de agir de como era,
para os dias atuais, né? As coisas se ampliaram, né? Melhorou muito. Então, eu acho muito interessante a gente esclarecer isso, né? E trazer mais informações cada vez mais. Então, é um prazer você ter vindo aqui dar essa entrevista. Agradeço muito, né? Espero tê-las outras vezes aqui em outros assuntos que você domina bastante. Eu estarei à disposição. Muito obrigado. Tá. E nós estamos encerrando mais um programa Enfermagem e Cuidados.